Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malahi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste, que é o segundo dia da semana. Hoje, dia 9 do mês de Tammuz, do ano de 5784, que é o quarto mês do calendário judaico, e dia 15 do mês de julho, do ano de 2024. Estamos nessa manhã, deste segundo dia, para trazermos a leitura e comentários da segunda aliá da Parashá, que nós estamos estudando, essa Parashá Balak, né? 40ª porção de nossa bendita Torá, Parashá Balak. E a leitura de hoje está no capítulo 22, do versículo 13 até o passuque 20. Capítulo 13, no capítulo 22, do versículo 13 até o passuque 20, livro de Bamidbar, Números. Nosso muito bom dia a todos, Boker Tov, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. E queremos aqui desejar a você que hoje está, dia 15 do mês de julho, está completando mais um ano de vida. Nossos votos, sinceros votos de parabéns, felicidade e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Muita saúde, muitas felicidades a você que hoje está completando aí o seu ano de vida, né? Mais um ano que se passou, que Deus lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura da segunda aliada Parashá Bamidbar, ou Balak, Parashá Balak, livro de Bamidbar, capítulo 22, do versículo 13 ao 20. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. E levantou-se Bilam pela manhã e disse aos senhores de Balac: Ide à vossa terra, porque recusou o Eterno deixar-me ir convosco. E levantaram-se os homens de Moabe e vieram a Balaque e disseram: Recusou Bilam vir conosco. E tornou Balaque a enviar senhores mais numerosos e mais honrados do que aqueles. E foram a Bila e disseram: Assim falou Balaque, filho de Zippor: Rogo que não deixes de vir a mim, porque te honrarei muitíssimo, em tudo o que me disseres farei. E vem, rogo-te, e amaldiçoa para mim a este povo. E respondeu Bilam, dizendo aos servos de Balaque: Ainda que me desse Balaque a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia traspassar o dito do Eterno meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. E agora fica aqui, vos rogo também esta noite, e saberei então o que mais vai tornar a falar o Eterno comigo. E veio a palavra do Eterno a Bila de noite e disse-lhe: Se para te chamar vieram homens, levanta-te, vai com eles, mas somente a coisa que eu te disser, isso farás. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet ve'hayolam atah betochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Então, a segunda aliá da Parashá que estamos estudando, Parashá Balak, ela segue falando a respeito de Balak, o rei, que estando totalmente atemorizado com as coisas que aconteceram com os egípcios e outros povos, Balak, ele temeu o rei,
ele temeu a presença do povo de Israel próximo de sua terra e de um gesto, meio de um gesto totalmente antissemita, né? Ele manda buscar Bilam, que era um famoso feiticeiro que vivia na região. Era um feiticeiro, tinha suas artes, suas magias, e isso então Balaque, sabendo, conhecendo a história desse feiticeiro, envia mensageiros para que ele viesse e amaldiçoasse o povo de Israel. Então, de maneira que, da primeira vez, Bilam não veio, porque o Eterno não permitiu, e, voltando os homens para o rei, para Balaque, Balaque envia novamente novos mensageiros para que esses pudessem, então, convencer a Bilam para que ele viesse e amaldiçoasse o povo. Então, de acordo com a leitura, o Eterno, Bilam age como com os primeiros mensageiros e ele, então, pede para que esses homens passem a noite ali e de manhã ele daria a resposta se ele iria ou não amaldiçoar o povo de Israel. Então, pela manhã, o Eterno perguntou a Bilam quem eram, né, de acordo com o que lemos aqui. Vamos ver aqui. Se para te chamar vieram os homens, levanta-te e vai ter com eles. Mas somente a coisa que eu te disser, isso fará. Então, Deus falou para que Bilam fosse até Balaque, porém só falasse aquilo que realmente o Eterno colocasse em sua boca. E nós vamos ver nas leituras posteriores que isso de fato não aconteceu. Mas o que eu gostaria de analisar aqui é esse assunto que a Parashá Aliyah fala, desde a primeira Aliyah, é sobre a questão das maldições. É um assunto realmente que a gente sabe que para muitos é assustador, né? A pessoa, ninguém quer ser amaldiçoado. Todos desejam ter as bênçãos. No judaísmo, todo judeu, ele sabe que ele tanto pode ser abençoado, como ele pode ser amaldiçoado. Isso depende da sua relação com o Eterno. Não é o Eterno que amaldiçoa o povo, mas são as atitudes que faz com que a pessoa seja amaldiçoada. Então, se a pessoa viver uma vida íntegra de acordo com a Torá, cumprir as mitzvot, ela vai ser abençoada. Se ela transgride os mandamentos, não cumpre Torá, torna-se uma pessoa idólatra, ela será amaldiçoada. Então, a bênção e a maldição, nesse sentido, é de acordo com o que a pessoa ela faz. Agora, no caso de Bilam, nós não estamos falando de um judeu que é passivo de bênçãos e de maldições. Nós estamos falando de um não-judeu, porque Bilam não era judeu, mas ele tinha este poder, né, de amaldiçoar tanto uma pessoa como um povo. E de acordo com o que nós vimos na primeira Aliyah,
Esse era o objetivo de Balaque. Balaque, ele queria que, por meio de uma maldição, deixar o povo, digamos, doente, debilitado, porque a maldição, ela traz problema físico, né? Então, o objetivo dele era enfraquecer o povo judeu por meio de uma maldição, uma doença, e mesmo ele estando em pequena quantidade, número reduzido de soldados, ele poderia avançar contra Israel e lutar e derrotar Israel. Então, foi esse caminho que ele buscou para destruir o povo judeu. Então, o que está em questão aqui é a maldição. Bilam realmente poderia ter amaldiçoado o povo judeu? Então, dentro dessa questão, nós vamos buscar muito mais informações, mas a princípio existem aqui opiniões. É um assunto, na verdade, torna-se um assunto polêmico, essa questão, entre os próprios sábios do nosso povo, entre Maimônides, Moshe Maimônides e Moshe Narmânides. Então, existe aqui uma certa polêmica entre esses principais sábios do nosso povo. Então, Moshe Maimônides, no Talmud, ele não declara abertamente que a maldição não existe, que ela não venha de força, de uma outra força além do Eterno. Ele não é totalmente cético dentro dessa questão, dizendo que não existe. Ele não vai afirmar 100% que não existe essa força que torna esses homens com poderes superiores, né, superpoderes. Já Moshe Narmânides já tem uma opinião definida que existe seres humanos que são dotados dessa força superior, e isso está relacionado com as forças espirituais. Então, nós vamos estar trazendo mais informação ainda a respeito desse assunto, que é um assunto bastante polêmico. Mas o que Maimônides fala é que, no caso, Narmânides vai falar que existe, né? Ele defende que essas forças espirituais, elas existem, e isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer mesmo, sofrer aí uma maldição, o ser humano pode amaldiçoar o outro, mas isso requer muito da condição de cada um, né? Da condição que ela está na sua relação espiritual com Deus. Então, no caso de Bilam, o Eterno disse que ele não iria amaldiçoar o povo. Por quê? Porque o povo, até então, não era passivo de uma maldição. Eles não tinham feito nada errado para sofrer uma maldição. E, então, dessa forma, o Eterno não permitiu. Então, Narmânides vai dizer, se Deus não permitiu que Bilam fosse lá e amaldiçoasse o povo, é porque essa força existe. E aí, então, gera uma certa discussão. Mas nós vamos trazer mais informações sobre esse assunto. O fato é
que, de acordo com a Torá, essas forças existem. Elas existem, essas forças espirituais, e a pessoa pode realmente, por meio de algumas técnicas, podemos dizer assim, alcançar esse poder sobrenatural, digamos aí, e causar alguns males, né? Mas isso só vai acontecer, já Narmânides também vai dizer que isso só vai acontecer para aqueles que acreditam nisso, né? Então, por um lado, se nós não acreditamos, até porque isso, qualquer força que venha, que não seja do eterno, é uma idolatria, oriunda de qualquer outra força, é uma idolatria, então já não é algo que possamos afirmar 100%, né, de que aquele poder que a pessoa exerça realmente seja uma força de uma vinda, né, de um ser, né? Então, são coisas dos astros e que nós vamos estar comentando aí. Mas por hoje nós ficamos por aqui na leitura da segunda Liá, desejando a todos um excelente dia, né? Uma segunda-feira repleta de grandes conquistas e realizações. Um ótimo dia a todos, fique com Deus. Shalom Leupulam, Boker Tov, Shalom, Shalom. Bom dia.